Eu venho a essa tribuna porque o jornal Estadão publicou recentemente uma reportagem sobre a falta de recursos para as operações de fiscalização do Exército nas fronteiras do Brasil. Senadoras e senadores, senhor presidente José Pimentel, estou convicto que parte da violência urbana no país poderia ser evitada se as nossas fronteiras fossem mais vigiadas. Está provado por diversos estudos que as armas que matam nossos jovens entram no país pelas fronteiras secas e pelos contêineres dos navios de portos. O Estadão aborda, senhor presidente, a questão sob o ponto de vista do contingenciamento de 166 milhões de reais feito pelo governo federal às Forças Armadas. Senhor presidente, não é cortando gasto dos órgãos de fiscalização, como as Forças Armadas, a Polícia Federal Rodoviária, que combateremos a violência, por exemplo, no Rio de Janeiro, que hoje é o caso mais visível e incontrolável. Acredito até que eu não diria que é um estado de guerra, mas um estado de muita preocupação e de exceção que vive o Rio de Janeiro. Eu acho, sem nenhuma dúvida, que a força policial do próprio Rio de Janeiro hoje não consegue mais contornar a violência que tomou conta daquele estado, lamentavelmente. As medidas mais eficientes para combater o crime nas suas origens e assim salvar nossos jovens da morte precoce são, senhor presidente, oferecendo educação de qualidade, oferecendo condições de trabalho, intensificando as fiscalizações nas fronteiras e nos portos para evitar a entrada de armas e drogas, senhor presidente. A ação que está hoje nas ruas da cidade maravilhosa se repetirá a cada ano se o governo federal não investir na nossa juventude nem na fiscalização das nossas fronteiras. O descaso com as Forças Armadas está tão grande que o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, que foi comemorado pelas Forças de Segurança e bastante debatido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa, infelizmente não está cumprindo o seu papel. Criado em 2012, o sistema estava previsto para ser concluído em 2022. Só cobriu apenas 600 quilômetros de uma faixa de 17 mil quilômetros. O prazo de conclusão foi adiado, portanto, para a distância de 2040. Marinha, Exército e Aeronáutica, senhor presidente, registraram contingenciamento de 40%. 40%, senhor presidente, neste ano. Isso trouxe uma grande preocupação ao comando das Forças Armadas. Veja essa informação. Os recursos atuais só serão suficientes para cobrir gastos até o final de setembro. Se esse contingenciamento continuar, hoje os recursos só vai custear as despesas até o final de setembro. Fazer que nem um amigo meu, é uma lástima. Por fim, senhor presidente, pelo governo, eu apelo ao governo federal, neste momento em que vivemos mais uma semana da pátria, para que reveja sua política de contingenciamento de gastos de setores essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Sou de Roraima, um estado de fronteira, sei muito bem a falta que faz a vigilância permanente e eficiente nas fronteiras do Brasil. E viva o Brasil, não com esse contingenciamento. Senhor presidente, ainda nesse discurso e ainda nessa linha, desde quando começou esse atrito na Venezuela, tanto na ordem econômica, quanto na ordem política e social, que eu venho alertando o governo federal para o controle, para se preparar, não é controle de entrada, mas para o Brasil se preparar no estado de Roraima, que é a entrada, a porta de entrada entre Brasil e Venezuela, ainda mais que é uma fronteira seca,
no sentido de que o Estado não estaria preparado, né, para uma grande migração. Alertei várias vezes as autoridades nesse sentido. Mas, infelizmente, ou o governo fez o vidro de mercador, ou o governo tem alguém que torce para que Roraima, quanto pior, melhor, para ele se eleger, talvez correndo com medo aí da cadeia, que com certeza o Lava Jato vai pegá-lo. Portanto, senhor presidente, o que é que acontece hoje? Está incontrolável. Sabemos que essa questão da Venezuela, ela não vai terminar do dia para a noite. Lá dentro está a Rússia, lá dentro está a China, lá dentro está Cuba, lá dentro está tendo um presidente com 30% do apoio da população. Ora, se o presidente daqui, que tem 5%, pratica barbaridade contra o trabalhador, contra a economia, contra as empresas brasileiras, imagine um que tem 30% da população. Além disso, o governo venezuelano está militarizado. 11% são do Exército, dos ministros, as principais empresas controladas pelo Exército, então não há como mudar a política do presidente Maduro. Ora, então vai se estender ainda por muito tempo. E a previsão é que a Venezuela tem 27 milhões de habitantes. Provavelmente há uma previsão de sair 2 milhões de habitantes. Roraima tem 500 mil. A tendência, senhor presidente José Pimentel, é ir para a Colômbia. Mas o que faz o PMDB de Roraima, no ato da maior inteligência possível, no lugar de o presidente, quem está dando guarida de forma precária a essa migração, de mais de 40 mil pessoas já, é o próprio governo do Estado, que eu não sou nem da base do governo do Estado, mas ela que criou um abrigo da alimentação, da saúde, de forma muito precária, sem o apoio do governo federal, que mandou para lá só 500 mil. Muito bem. Em vez de o presidente chamar a governadora, os prefeitos que forem atingidos, que faz aqui o governo federal, de forma irresponsável. De forma irresponsável. O governo federal chama a prefeita de Boa Vista para uma reunião com 10 ministros. 10 ministros. Uma reunião do PMDB. Governo federal do PMDB. Prefeita do PMDB, senadora do PMDB. Deixaram a governadora do PP e deixaram lá o outro prefeito de Pacaraima do PR. Tudo da base do governo, deixaram de fora. Vieram aqui e acharam o caminho mágico. A prefeita chegou em Roraima, pasmem, oferecendo para cá, olha a solução que o governo federal achou na base do PMDB de Roraima. Chegou oferecendo e cadastrando numa grande coletiva um salário, um salário aluguel de R$ 1.200, mais alimentação, mais roupa lavada e mais transporte aéreo para as famílias venezuelanas. Ora, senhor presidente, esse é um convite para o caos. Um convite para o caos. Uma população que está totalmente desesperada, querendo sair da Venezuela. Acha uma oferta dessa ordem, ecoou lá dentro rapidamente. E aí, senhor prefeito, senhor presidente, aí, como diz o povo da minha terra, a coisa pegou. Resultado, isso criou um tumulto social jamais visto no meu estado. Um estado que hoje vive, lamentavelmente, do contra-cheque, que era para ser o maior produtor de alimentação para a própria Venezuela. Mas por questões políticas que não foram bem coordenadas, ficou um estado do contra-cheque. Senhor presidente José Pimentel, você tem uma ideia? Essa situação foi tão grave que a população, de um modo geral, se revoltou. Porque nós temos alto índice de desemprego, alto índice de violência, alto índice de menores, né, trabalho infantil.
E aí faz um trabalho dessa ordem. Ora, eu acho que o governo federal tem que agir de forma humana, junto com a ONU, junto com as ONGs necessárias, no sentido de dar a essa população a receptividade necessária e humana. Entretanto, oferecer aluguel, alimentação, transporte aéreo, isso vai criar e criou. Muito bem. Errou a prefeita, errou o governo federal, né, Eliseu Padilha? Né? Eu lhe disse, ministro, que Vossa Excelência é o homem errado no lugar errado, porque não está tendo a competência de olhar o Brasil quanto uma nação. Não está tendo a competência de olhar Roraima enquanto um ente federativo. Está achando que Roraima é reduto eleitoral de algum ladrão. Está totalmente equivocado, Vossa Excelência. Vossa Excelência está avaliando o povo de Roraima pelo comportamento de Vossa Excelência. O povo de Roraima não é ladrão, não, ministro Padilha. O povo de Roraima é honesto e trabalhador. Vossa Excelência deveria ter respeito pelo povo de Roraima, porque Vossa Excelência está aí pelo aborto e não está tendo respeito. Vossa Excelência está segurando os títulos definitivos que o presidente Lula e a presidente Dilma passou para o estado de Roraima. E Vossa Excelência está segurando 66% da titulação de Roraima está paralisada por conta do assentimento prévio que precisa do Conselho de Defesa Nacional, que antes era do INCRA, agora passou para a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário da Casa Civil, comandado pelo senhor Eliseu Padilha, incompetente e irresponsável, porque está sacrificando o povo do meu estado, ministro. Não sei nem se você é ministro. Portanto, Vossa Excelência está deixando isso. Olha só, o Estado está deixando de dar o título definitivo para várias grebas no nosso Estado, que abrangeria a greba Caomé, Caracaraí, Murupu, Normandia, Quitauaú, Tacutu, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Bonfim, Cantá, Boa Vista, Alto Alegre e Normandia. Portanto, todo esse povo, esses municípios todos do meu estado hoje estão prejudicados pelo senhor Eliseu Padilha, que está segurando esse assentimento que é necessário, infelizmente. Mais do que isso, senhor presidente, eu aloquei 10 milhões do BNDES, recursos de fundo perdido, para ser feito o cadastro ambiental rural, que é necessário para o pequeno agricultor poder ir no banco, sabe? Não há como, você não faz nenhuma operação financeira ou em qualquer lugar se você não tiver o CAR, que é o cadastro ambiental rural. Alocamos 10 milhões, esse recurso está disponível desde o tempo da presidente Dilma. Foi alocado, os processos, o trâmite rolou, agora foi liberado. Entretanto, o INCRA, que estava nas mãos para servir, que era do governo da presidente Dilma e do presidente Lula, que servia principalmente a agricultura familiar, são aqueles que não têm recurso para poder bancar o CAR, hoje está a serviço do mal. Segurou, não autoriza, porque é preciso que o órgão, a FEMAR, ela vá até, pega essa autorização do INCRA. Portanto, o governo federal abandonou o estado de Roraima, está jogando no quanto pior, melhor, a título de fazer uma eleição daquele que o lugar dele é na cadeia.